Querer nada para atrair tudo. Talvez você pensou, como assim? Parece loucura, não é? Mas é exatamente esse paradoxo poderoso, esse segredo antigo guardado por sábios e místicos que vamos desvendar hoje. Uma verdade que pode literalmente transformar a sua realidade financeira, emocional e espiritual, de formas que você nem imagina. Fique comigo, pois vamos mergulhar fundo em como aplicar essa sabedoria no seu dia a dia. E até lá, para o final, vou revelar uma chave que conecta tudo isso de uma forma surpreendente, algo que realmente poucos percebem. Seu like e sua inscrição são o combustível que nos move. Eles mostram ao YouTube que este conteúdo tem valor e ajudam a levar essa mensagem transformadora a mais pessoas. E como bônus, além do que prometi, vou compartilhar uma reflexão prática e poderosa para você usar hoje. Eu sou a voz do canal TV Fazenda. Há mais de 10 anos, nossa missão aqui no YouTube é ir além do superficial, pesquisando a fundo para entregar a você o conhecimento mais verdadeiro e impactante, sem enrolação, direto ao ponto que transforma. Hoje, juntos, vamos decifrar esse código como o ato de não precisar soltar. O desejo abre as comportas para a abundância universal fluir até você. Vamos explorar a filosofia, as histórias e a aplicação prática disso. Você está preparado para entender profundamente como querer nada realmente atrai tudo? Esteja aberto, porque depois de absorver o que vem a seguir, sua perspectiva sobre a vida e seus desejos pode mudar para sempre. Se você está nessa sintonia, escreva nos comentários. Eu decreto que a partir de hoje, minha vida vai melhorar. E acredite com todo o seu coração nisso. Vamos juntos nessa transformação para realmente sentir o poder por trás dessa ideia de não precisar de nada para atrair tudo. Vamos caminhar juntos em uma história. Imagine agora mesmo um viajante atravessando um deserto imenso e vasto, sob um sol implacável que castiga a terra com uma intensidade feroz. Este viajante está exausto, desidratado e busca desesperadamente para um oásis, um lugar de água, sombra e alívio. Aquele alívio que talvez você busque em sua própria vida, seja ele financeiro, emocional ou espiritual. O calor sobe da areia criando miragens trêmulas no horizonte, aquelas falsas promessas que tantas vezes perseguimos. O viajante avança passo a passo, olhos fixos na linha distante, repetindo para si mesmo: só mais um pouco. Logo ali, depois daquela duna, encontrarei o que busco, a água, a paz, o fim do sofrimento. Reconhece essa voz interior? Aquela que diz que a felicidade, a segurança financeira, a verdadeira riqueza está sempre logo ali na frente, nunca aqui e agora. A sede do viajante aumenta a cada hora e a necessidade de água se torna um pensamento obsessivo, consumidor. Cada passo é mais pesado que o anterior e o desespero começa a tomar conta. Só mais um pouco, ele pensa, enquanto a miragem do oásis dança à distância, sempre incansável. Não importa o quão longe ele vá, o quanto ele se esforce, o oásis parece recuar e escapar por entre os dedos. Não é exatamente assim que nos sentimos quando perseguimos algo que achamos que precisamos desesperadamente? Seja um objetivo de carreira, um relacionamento ou aquela quantia de dinheiro que acreditamos ser a solução para tudo. Quando somos consumidos pelo desejo, pela crença de que nossa felicidade ou realização, nosso valor depende de algo externo que ainda não temos. Frequentemente nos encontramos correndo em círculos. Ficamos presos numa mentalidade de escassez, sempre distantes da paz, da abundância que buscamos. Nossa mente fica obcecada pela perseguição, pelo próximo ganho, pela próxima meta. E o pior nessa caçada frenética, nessa busca incessante por mais, falhamos em notar as formas sutis de como o universo e a vida já está nos oferecendo o que precisamos no presente. Perdemos as pequenas bênçãos, as sincronicidades, as oportunidades que surgem. Ficamos perdidos e presos na ansiedade do futuro e lamentação do passado. O foco excessivo no que falta nos cega para a prosperidade que já existe ao nosso redor.
Mas e se em vez de continuar perseguindo a miragem, o viajante decidisse parar? E se por um momento ele largasse seus fardos, abandonasse o desespero e simplesmente se sentasse à sombra de uma duna, permitindo que seu corpo e mente descansassem? E se ele parasse de correr e se permitisse ficar quieto, presente? O que acontece quando soltamos a necessidade de perseguir? Quando simplesmente abrimos mão do controle da nossa ânsia por aquilo que pensamos precisar? No momento em que o viajante se senta exausto e imóvel, algo profundo começa a acontecer. Em vez de sentir o peso esmagador da sede, ele começa a sentir a brisa fresca do deserto. Acariciando sua pele, ele se torna consciente do silêncio ao redor, um silêncio que havia sido abafado por sua busca frenética. A sua percepção muda e nessa quietude algo notável acontece. O oásis, antes uma ilusão distante, agora aparece bem diante dele, como se estivesse ali, esperando pacientemente que ele parasse de correr e simplesmente o notasse. A água começa a fluir suavemente em sua direção, como se o próprio ato de render-se, de soltar a necessidade, tivesse atraído o fluxo vital aos seus pés. Naquele instante, o viajante compreende. Não foi a perseguição que lhe trouxe o que precisava, mas sim a liberação da necessidade. A luta, a caçada, o desejo frenético, tudo tinha sido desnecessário ao soltar, ao render-se, ao esvaziar-se daquela ânsia. O oásis surgiu sem esforço. A verdadeira abundância não veio como resultado do seu esforço desesperado, mas da sua entrega confiante. Rumi, o grande místico sufi, captura essa verdade de forma bela. Quando corro atrás do que acho que quero, meus dias são uma fornalha de angústia e ansiedade. Se me sento em meu próprio lugar de paciência, o que preciso flui para mim e sem dor alguma. Que lembrete poderoso é nossa paciência, a nossa disposição de aquietar a mente e o coração, que o mundo começa a desdobrar para nós de maneiras inesperadas. O viajante aprendeu essa lição. Ao não precisar de nada, ele permitiu que tudo viesse até ele. Em sua quietude, em sua liberação, ele encontrou exatamente aquilo que buscava tão arduamente. Ele trocou a mentalidade de escassez pela mentalidade no fluxo da vida. Então, vimos a jornada do viajante e como soltar a necessidade desesperada, ele encontrou o oásis. Mas por que isso funciona? Não é mágica, é uma profunda mudança de energia e perspectiva, uma sabedoria que ecoa através dos tempos em diversas tradições espirituais. Vamos desmembrar o que realmente significa render-se e praticar o desapego, e por isso é tão central para atrair a verdadeira abundância e paz. Primeiro, o que é rendição nesse contexto? É crucial entender render-se não é passividade, não é desistir ou se resignar diante da luta. Pelo contrário, é um ato de força interior. É soltar nossa necessidade compulsiva de controle, nossa ânsia de manipular e forçar os resultados que desejamos. Pense assim, quando agarramos firmemente o que achamos que precisamos, seja segurança financeira, um relacionamento específico ou um resultado de carreira, somos como um punho cerrado. Um punho cerrado não pode receber nada de novo. Mas quando abrimos a mão, quando relaxamos o controle, criamos espaço para a vida fluir através de nós. Soltamos a ideia rígida de que as coisas têm que ser de um jeito específico e convidamos o universo a nos preencher com o que verdadeiramente necessitamos, muitas vezes de forma que nem imaginávamos. Pense nas vezes em sua vida em que você lutou contra a correnteza, talvez tentando forçar um relacionamento a funcionar ou se pressionando implacavelmente em direção a uma meta financeira, acreditando que mais esforço, mais luta traria o resultado desejado. Nesses momentos, você estava perseguindo algo que talvez não estivesse alinhado com o seu verdadeiro caminho. A própria luta se tornou a barreira. O investimento emocional, excessivo no resultado, criou tensão e bloqueio. Mas quando você talvez, por exaustão ou clareza, finalmente soltou, se rendeu ao fluxo da vida,
percebeu como as coisas se tornaram mais fáceis, como as soluções apareceram. Essa é a sabedoria do desapego em ação. No budismo, ensina-se que o apego é a raiz de todo o sofrimento. Quando nos apegamos a resultados específicos, a pessoas, a posses materiais, a um certo status financeiro, criamos um sentimento de escassez dentro de nós. Sentimos-nos incompletos, como se algo estivesse faltando. E neste sentimento de falta, nessa mentalidade de escassez, perseguimos incessantemente a completude externa, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais coisas. Mas a verdade libertadora é: você já é completo. A paz interior, a sensação de valor intrínseco não depende do seu saldo bancário ou das suas posses. No mundo em que soltamos nosso apego ao mundo externo e aos resultados específicos, descobrimos que essa paz está sempre disponível para nós, assim como o oásis sempre esteve lá para o viajante. Lao Tzu, na tradição taoísta, expressa isso como uma beleza paradoxal. Se você quer se tornar pleno, permita-se estar vazio. Se você quer receber tudo, desista de tudo. Este é o paradoxo profundo que estamos explorando quando estamos cheios de nossos próprios desejos, transbordando de apego e expectativas rígidas. Não há espaço para mais nada entrar. Mas quando nos esvaziamos do desejo, não da intenção, mas da ânsia, do apego, ao como e quando paramos de agarrar, criamos um espaço vasto e aberto para o universo preencher. E o que ele nos traz não é apenas o que pensávamos precisar, mas frequentemente muito mais alinhado com nossa alma. Essa ideia ecoa em muitos caminhos. Na tradição mística cristã, o mestre Eckhart, um teólogo do século XIV, disse algo semelhante: estar cheio de coisas é estar vazio de Deus. Estar vazio de coisas é estar cheio de Deus. Estas palavras sugerem que, ao soltarmos nosso apego a desejos materiais e validações externas, como a necessidade de parecer rico ou bem-sucedido, abrimos uma conexão mais profunda com o divino, com a fonte e com o universo. Chame como quiser. É essa conexão que nos nutre em um nível de alma, que traz a verdadeira segurança e riqueza interior. A paz não está na acumulação de coisas ou dinheiro, mas na rendição de nossa necessidade de possuir ou controlar cada detalhe, reencontrar a liberdade financeira verdadeira, a liberdade do medo e do apego. Visualize isso por um momento. Imagine-se de pé em um vasto campo aberto, sem cercas, sem barreiras, apenas espaço infinito ao seu redor. Você está livre para se mover, explorar, simplesmente ser, sem as restrições do desejo ou da expectativa ansiosa. Nesse espaço ilimitado, você se sente ao mesmo tempo livre e pleno, não porque tem mais, mas porque liberou o peso do querer, a tensão do apego. Nesse espaço de não necessidade, a vida começa a encontrar você, onde você está trazendo o que é necessário, sem luta ou esforço forçado. Assim como o viajante encontrou o oásis quando soltou, nós também encontramos nosso caminho para a abundância genuína, quando paramos de correr atrás das miragens e nos rendemos ao fluxo inteligente da vida. Exploramos a sabedoria da rendição, do desapego, de como abrir mão cria espaço. Mas o que é exatamente esse espaço? Frequentemente pensamos no vazio como ausência, como um nada assustador. No entanto, nos ensinamentos espirituais mais profundos, o vazio não é algo a ser temido. Pelo contrário, é visto como o próprio útero da criação, o espaço primordial de onde tudo surge. É o silêncio sagrado que contém a potencialidade infinita. É nessa quietude, nesse aparente nada, que toda a vida nasce e se renova. Em muitas tradições místicas, o vazio é esse lugar sagrado de potencialidade pura, onde as sementes da criação, incluindo ideias inovadoras, soluções inesperadas e novas oportunidades financeiras, são plantadas. No taoísmo, ele é referido como o Tao eterno, a força subjacente que flui através de tudo. Lao Tzu escreve: o Tao é como um poço, usado, mas nunca esgotado.
É como o vazio eterno, preenchido com infinitas possibilidades. Lao Tzu nos lembra que o vazio não é falta ou deficiência, mas uma fonte de potencial ilimitado. É o lugar onde tudo começa e onde tudo está constantemente sendo renovado. Quando nos permitimos entrar nesse espaço de quietude interior, de vazio mental das preocupações e do planejamento incessante, nós nos alinhamos com o ritmo natural do universo. É somente quando paramos de tentar controlar cada aspecto de nossas vidas, quando soltamos a necessidade de preencher cada momento com atividade ou pensamento frenético, que criamos o espaço para o universo intervir e nos guiar. O vazio é onde a verdadeira criatividade flui, onde a inspiração, as oportunidades e os insights, aqueles que podem levar à prosperidade, surgem sem esforço forçado. É o lugar da rendição, onde permitimos que a vida se desdobre naturalmente. O místico Sufir Rumi também falava frequentemente do poder dessa vacuidade, desse vazio sagrado que contém toda a possibilidade. Em um dos seus poemas mais famosos, ele diz: "Não se lamente, qualquer coisa que você perde retorna de outra forma." Rumi lembra que o vazio não é um lugar de luto, mas de transformação. O que perdemos ou soltamos em um momento, talvez um emprego, um investimento que não deu certo, uma antiga crença sobre dinheiro, não está perdido para sempre, está simplesmente abrindo espaço para algo novo surgir. O vazio é onde essa alquimia acontece. É um espaço de constante renovação, de criação incessante. É abandonar velhos padrões de dívida ou escassez para abrir espaço para um novo fluxo de abundância. Até na filosofia ocidental antiga encontramos ecos disso. Heráclito ensinava que tudo está em constante estado de fluxo, que o mundo está sempre mudando, sempre em movimento. Essa mudança acontece no espaço vazio, o lugar onde o velho dá caminho ao novo. Quando liberamos nosso apego ao passado, ao que achamos que deveria ser, incluir nossa situação financeira passada ou presente, criamos as condições para algo novo emergir. Esse é o poder do vazio, a fonte eterna da criação, onde podemos nos despedir do velho e abraçar o novo com confiança. Na tradição mística cristã, o conceito de vazio está frequentemente ligado à ideia de entrega espiritual e humildade. O mestre Eckhart, como vimos, falou da necessidade de nos esvaziarmos para receber a plenitude de Deus ou da fonte. Ele disse que a alma é como um espelho que reflete a luz divina somente quando está livre da névoa do desejo. Pense nessa névoa do desejo como a nossa fixação mental, nossa preocupação constante com o ter, com o acumular, com o controle financeiro obsessivo. Essa névoa nos impede de ver a verdade, de experimentar o fluxo divino da vida e das soluções criativas. Quando nos esvaziamos, quando liberamos nosso apego às coisas mundanas e aos resultados específicos, abrimos espaço para a luz da intuição e da orientação divina entrar. O vazio torna-se o recipiente que contém o divino, o espaço onde a criação e a transformação podem ocorrer. E nos ensinamentos de Buda, o vazio é frequentemente referido como o shimyata, uma vacuidade que não está vazia de todo, mas cheia do potencial para todas as coisas. Essa vacuidade não é uma nata nihilista, mas um espaço vibrante de possibilidade, onde a verdadeira natureza da existência pode ser realizada. Buda ensina que, ao vermos o mundo como o vazio de uma essência fixa e imutável, incluindo ideias fixas sobre nós mesmos, sobre o que é riqueza ou pobreza, somos libertados para experimentar o mundo como ele realmente é, fluido, impermanente e sempre em mudança. Nessa vacuidade encontramos a verdadeira liberdade, encontramos o espaço para criar, para transformar nossa mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância genuína, para despertar para um campo de potencial infinito que reside dentro de nós. Ao refletir esses ensinamentos, lembre-se, o vazio não é um lugar de falta, mas de potencial infinito. É no vazio interior, acessado pela quietude e pelo desapego, que encontramos tudo o que precisamos.
é o espaço que permite crescimento, mudança e novos começos. Assim como o viajante no deserto encontrou o oásis somente quando soltou seu desejo desesperado, nós também encontramos a abundância da vida quando nos permitimos entrar no vazio, o espaço sagrado de onde tudo pode emergir. Entendemos que ao soltar o apego e abraçar o vazio interior, nos conectamos a um campo de potencial infinito. Mas como isso se traduz em ação no nosso dia a dia, na nossa busca por nossos objetivos, inclusive os financeiros? Como nos movemos pelo mundo uma vez que criamos esse espaço dentro de nós? E o que acontece quando paramos de forçar, de lutar contra a maré e simplesmente fluímos com a vida como ela se desdobra? Aqui entra a essência de ação sem esforço. Este conceito, explorado em muitas tradições espirituais, é talvez mais conhecido pelo termo taoísta Wu Wei, frequentemente traduzido como não ação. Mas atenção, não ação não significa ausência de ação. Não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Pelo contrário, Wu Wei é a ação que emerge de um lugar de profundo alinhamento, que flui com o ritmo natural da vida. É o oposto de forçar, de lutar, de impor nossa vontade de forma rígida sobre a realidade. É a ação que surge espontaneamente, sem esforço aparente, sem a necessidade de controlar cada detalhe do processo. Quando falamos em ação sem esforço, não estamos falando de passividade ou inércia. Estamos falando da habilidade de agir com graça, de responder à vida conforme ela se apresenta, sem tentar impor nossa agenda a todo custo. É sobre confiar no fluxo da vida e nos permitir ser guiados com essa corrente inteligente. Quando estamos nesse estado de alinhamento, não agimos por medo, desespero ou pela pressão da escassez, mas sim por uma profunda confiança de que tudo está desenrolando como deveria para o nosso bem maior. É fazer as decisões financeiras a partir de um lugar de clareza e intuição, e não de pânico ou ganância. Lao Tzu, ou Tao Te Ching, fala sobre isso de forma magistral. O Tao nada faz, e, no entanto, nada fica por fazer. Esta é a profunda sabedoria do Wu Wei. O Tao, o fluxo do universo, não força nada, ele simplesmente flui, e nesse fluir natural, tudo é realizado. Quando nós nos alinhamos com esse fluxo, quando paramos de remar contra a maré com o nosso esforço excessivo e nossa necessidade de controle, nós também nos tornamos instrumentos da ação sem esforço. Não precisamos mais forçar os resultados, porque estamos em harmonia com o universo, nos movendo na mesma direção da corrente da vida, o que atrai recursos e oportunidades de forma mais natural. Rumi, o poeta sufi, também compreendeu essa verdade. Ele escreve: não se mova da maneira que o medo te faz mover. Mova-se da maneira que o amor te faz mover. Nessas palavras poderosas, Rumi aponta para a energia fundamental por trás da nossa ação. Confiança versus medo. O medo é o que nos faz agarrar, lutar, resistir à corrente. O amor, neste contexto, representa a confiança, a entrega, a permissão que flui em harmonia com a vida. Quando confiamos no fluxo da vida, quando nossas ações, seja iniciar um negócio próspero, fazer um investimento ou simplesmente navegar o nosso dia, vem de um lugar de amor, confiança, alinhamento e propósito. Em vez de medo, escassez, dúvida e pressão, tudo parece se encaixar sem esforço. A produtividade acontece sem o burnout ou síndrome do esgotamento no trabalho. Isso não quer dizer que desafios não surgirão ou que nunca enfrentaremos dificuldades ou obstáculos, inclusive financeiros, mas significa que quando estamos em estado de alinhamento, fluindo com a vida em vez de lutar contra ela, podemos encontrar esses desafios com graça. Abordamos cada momento com calma e clareza, sabendo que não estamos sozinhos, que o universo está nos apoiando a cada passo. Essa é a mágica da rendição aplicada à ação. Não se trata de evitar as dificuldades da vida, mas de abordá-las com seu senso de confiança, sabendo que tudo está acontecendo para o nosso bem maior, mesmo que não compreendamos no momento.
Uma perda financeira pode ser a porta para uma oportunidade maior, se encarada com essa perspectiva. O mestre Eckhart, na tradição mística cristã, ecoa essa confiança quando diz, numa citação similar à de Rumi, deixe-se ser silenciosamente atraído pela estranha força daquilo que você realmente ama. Isso não desviará do caminho. Essas palavras nos incentivam a seguir o que ressoa verdadeiramente em nossos corações. Nossa intuição, talvez a intuição financeira ou a paixão por um projeto, quando confiamos no desdobramento natural da vida e seguimos essa atração interior, somos guiados para onde precisamos estar. Podemos não entender sempre o porquê das coisas estarem acontecendo, mas podemos confiar que o verdadeiro universo está sempre trabalhando a nosso favor, mesmo através dos desafios aparentes. Quando liberamos nossa necessidade de controlar cada resultado, em vez disso, nos permitimos fluir com a vida, descobrimos que as portas que precisam se abrem sem esforço, oportunidades surgem, sincronicidades se desdobram, e começamos a nos mover pelo mundo com uma sensação de leveza e graça. Tornamo-nos como um rio que flui, contornando os obstáculos, sempre encontrando o caminho de menor resistência e que finalmente alcança o mar da sua própria realização e riqueza sustentável. Chegamos a um ponto importante nessa jornada, mover do entendimento intelectual para a integração no coração, na sua experiência vivida. Como podemos aplicar esses ensinamentos poderosos no nosso dia a dia? Como realmente abraçar o paradoxo de não precisar de nada para atrair tudo? Como nos permitir fluir com a vida e confiar que tudo o que precisamos virá quando liberarmos nosso apego ansioso? Convido você agora, se possível, a encontrar uma posição confortável. Talvez fechar os olhos, se sentir chamado a isso, ou simplesmente suavizar o olhar e trazer sua consciência para dentro. Respire fundo algumas vezes, soltando as tensões do dia nesse espaço de quietude interior. Quero que você reflita honestamente sobre algumas questões. Respire comigo. Segure, solte bem devagar. Deixe que elas ressoem, coração e mente, sem julgamento, apenas com curiosidade e abertura. Vamos começar com a primeira reflexão, ao que eu estou me apegando neste exato momento. Pense por um instante nas coisas às quais você pode estar se agarrando com força. Podem ser desejos intensos, expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser, resultados específicos que você tem perseguido desesperadamente. Talvez haja algo que você queira tanto, um objetivo, um sonho, uma posse, um relacionamento. Ou talvez um senso de controle financeiro absoluto, uma quantia específica no banco, a necessidade de manter um certo status, que isso tem consumido seus pensamentos, ocupado o seu espaço, pesado em seu coração. Seja o que for, apenas observe, reconheça sem crítica, simplesmente tome consciência disso como parte da sua experiência atual. Agora pergunte-se gentilmente, o que aconteceria se eu soltasse isso? Mesmo que apenas na sua imaginação por um momento. Visualize-se liberando suavemente o que quer que seja que você esteja segurando com tanta força. Imagine isso se tornando leve, talvez como uma folha ao vento, flutuando para longe, entregue ao fluxo do universo. Como é a sensação de soltar? Você consegue sentir um aprofundamento de paz, um relaxamento no seu corpo e mente, enquanto libera o peso do querer, o fardo do apego à ansiedade financeira ou à pressão por resultados. Respire fundo algumas vezes aqui, permitindo-se sentir o alívio que vem com a entrega dessa carga. Perceba como neste momento de rendição você está criando dentro de si um espaço para a paz, para o amor, para a criatividade, para a abundância fluir. Vamos para a próxima reflexão. O que estou pronto para receber? Ao liberar nosso apego,
Ao esvaziar nossa taça, criamos espaço para algo novo entrar. Pergunte a si mesmo: o que estou convidando para a minha vida agora? O que eu verdadeiramente necessito neste momento? No nível da alma, pode ser paz, amor, clareza, orientação, cura, ou mesmo nutrição física, energia vital, ou talvez prosperidade alinhada, oportunidades inesperadas, soluções criativas para desafios financeiros, um fluxo mais saudável de recursos. Permita-se visualizar as coisas que você deseja receber, não com ânsia, mas com abertura. Como é a sensação de abrir seu coração para essas coisas? Neste momento, compreenda profundamente que o universo está sempre nos oferecendo exatamente o que precisamos. Quando estamos abertos, quando paramos de perseguir e nos permitimos ficar quietos e receptivos, a abundância da vida flui livremente para nós. Confie que o que é destinado a você encontrará o caminho até você. Deixe que esta seja a sua verdade. Finalmente, vamos fazer a pergunta talvez mais importante para seguir em frente. Como posso avançar com mais confiança no fluxo da vida? Tire um momento para refletir sobre como você pode começar a confiar mais profundamente no desdobramento da sua vida em todas as áreas. Talvez existam aspectos, sua carreira, seus relacionamentos, suas finanças pessoais, onde você tem tentado controlar excessivamente o resultado, onde tem forçado, lutado e resistido. Pergunte-se como posso avançar com mais leveza, com mais aceitação, permitindo que a vida me guie em vez de resistir constantemente. Sinta crescer dentro de você uma confiança profunda de que você está exatamente onde precisa estar agora, que mesmo nos desafios há um aprendizado, um propósito. Nessa quietude, nesse momento de conexão, saiba que você está alinhado com o fluxo do universo quando escolhe a confiança. O caminho à frente se torna claro, não porque você o forçou, mas porque você se rendeu a ele com inteligência e coração aberto. Respire fundo agora. Ao inspirar, sinta uma onda de paz entrando em seu corpo, preenchendo cada célula. Ao expirar, libere qualquer tensão, preocupação ou dúvida restante. Saiba disso, no fundo de seu ser. Você é um suficiente, exatamente como você é. Você tem tudo o que precisa neste exato momento dentro de você. Deixe essa verdade assentar profundamente em seu ser. Quando estiver pronto, traga suavemente sua consciência de volta ao momento presente. Sinta o chão sobre você, o ar ao seu redor. Saiba que o mundo está se desdobrando perfeitamente, exatamente como deveria, e você tem o poder de navegar por ele com graça e confiança. Concluímos nossa reflexão interior, sentindo o potencial de paz e liberdade que reside em soltar. Mas como levamos isso para o mundo lá fora? Como caminhamos, trabalhamos, nos relacionamos e lidamos com nossos desafios, incluindo os financeiros, a partir dessa nova consciência? Vamos retornar à mensagem central, agora com um olhar prático. Ao não precisar de nada, atraímos tudo. Lembre-se isso. Não é uma contradição ou um truque mental. É uma verdade profunda sobre como a energia flui no universo, uma verdade tecida na própria existência. Por que funciona? Porque quando paramos de buscar incessantemente do lado de fora, quando liberamos o esforço tenso e o apego aos resultados específicos, nós literalmente abrimos um espaço interior. Esse espaço, como vimos, não é vazio de valor, mas cheio de potencial. É um espaço de receptividade. Ao soltar o controle e a ânsia, nos alinhamos com um fluxo maior, e o universo, que está sempre pronto para dar, encontra um canal aberto para nos preencher com tudo o que verdadeiramente necessitamos. Aquilo que desejamos em nossa alma, aquilo que realmente nos serve, seja paz, amor, clareza ou mesmo os recursos materiais e oportunidades financeiras alinhadas, começa a fluir naturalmente para nós quando estamos neste estado de alinhamento e não necessidade. Então a pergunta crucial é: como viver essa verdade no cotidiano? A resposta, embora profunda,
é surpreendentemente simples em sua essência. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais: presença, confiança e aceitação. Primeiro, presença. Estar totalmente aqui e agora. A maior parte da nossa ansiedade, especialmente a ansiedade financeira, vem de vivermos no futuro, preocupados com contas, com o que pode faltar, ou no passado, lamentando erros e perdas. A prática de trazer sua atenção para o momento presente, para a sua respiração, para as sensações do seu corpo, para a tarefa à sua frente, dissolve essa ansiedade. Na presença, você não está perseguindo o próximo objetivo ou fugindo de uma memória dolorosa. Você está simplesmente aqui, e é aqui que a vida acontece, que as oportunidades se revelam, que a intuição fala. Segundo, confiança. Confiar no processo da vida, no fluxo do universo, mesmo quando as coisas parecem incertas ou desafiadoras. Isso significa soltar a necessidade de controlar cada variável, de ter todas as respostas, de precisar de garantias absolutas. Algo especificamente difícil quando se trata de segurança financeira. É confiar que, mesmo que você não veja o caminho completo, você será guiado. É confiar na sua capacidade de lidar com o que surgir. É confiar que existe uma inteligência maior operando, uma provisão universal que responde à sua vibração de confiança, não à sua vibração de medo. Essa confiança permite que você tome ações inspiradas, mesmo sem ter todas as certezas que sua mente gostaria. Terceiro, a aceitação. Aceitar o que é neste momento sem resistência. Isso não significa resignação passiva ou gostar de uma situação difícil, como uma dificuldade financeira. Significa reconhecer a realidade presente sem lutar contra ela mentalmente. A resistência cria sofrimento e bloqueia o fluxo de soluções. A aceitação, por outro lado, libera energia. Quando você aceita a situação atual como ela é, sua mente se acalma e você pode ver com mais clareza os próximos passos possíveis, as lições a serem aprendidas, as ações a serem tomadas a partir de um lugar de poder interior, não de reação desesperada. Aceitar a incerteza econômica externa com paz interior é um superpoder. Viver através da presença, confiança e aceitação permite que você flua sem esforço pela vida. E normalmente isso não é passividade, é uma participação ativa no desdobrar do universo, mas a partir de um lugar diferente. Não é sobre não fazer nada, é sobre fazer a partir de um lugar de paz, de inteireza, de alinhamento com o que é verdadeiro para você, e não a partir da carência, do medo ou da pressão externa. Lembre-se das palavras de Lao Tzu: o tal, o fluxo, nada faz, e ainda assim, nada fica por fazer. Este é o estado da ação sem esforço, que se torna acessível quando cultivamos presença, confiança e aceitação. Quando liberamos nosso apego ao resultado e simplesmente agimos a partir desse lugar de confiança e alinhamento interior, permitimos que a vida nos guie. O universo se move através de nós. Nossas ações se alinham espontaneamente com o fluxo maior da existência. É nos momentos de quietude interior, cultivados pela presença, que encontramos as respostas que buscamos. Quando liberamos a necessidade de controlar tudo, descobrimos que não estamos perdidos, mas sim sendo guiados exatamente para onde precisamos estar. No vazio criado pela aceitação e pelo desapego, encontramos tudo. Quando paramos a perseguição frenética, percebemos que a vida, de muitas formas, já estava nos trazendo exatamente o que precisávamos o tempo todo, mas talvez estivéssemos ocupados demais correndo para notar. Estamos mergulhando fundo juntos nessa jornada de transformação, não é mesmo? Começamos com a frase intrigante que talvez tenha te trazido aqui: querer nada é atrair tudo. Vimos essa verdade espalhada na jornada do viajante no deserto, que só encontrou o oásis quando parou de persegui-lo desesperadamente. Mergulhamos no significado profundo da rendição, não como fraqueza, mas como a força de soltar o controle do desapego.
a chave budista para nos libertarmos do sofrimento causado pela ânsia e pela mentalidade de escassez. Exploramos o mistério do vazio, não como um nada assustador, mas como um útero fértil da criação, o campo de potencial infinito, de onde todas as coisas, incluindo novas ideias, soluções e oportunidades de prosperidade, emergem. Descobrimos a beleza e eficácia da ação sem esforço Wu-Wei, aprendendo a agir em alinhamento com o fluxo inteligente da vida, movidos pela confiança e pelo amor em vez do medo e da força bruta, uma forma muito mais inteligente e sustentável de alcançar nossas metas, inclusive as financeiras. E por fim, trouxemos tudo isso para a prática, com a reflexão sobre como cultivar diariamente a presença, a confiança, a aceitação, como pilares para viver essa sabedoria. Agora, ao final, retornamos à mensagem central, mas com uma compreensão muito mais profunda. Ao não precisar de nada, você se abre para receber tudo. Isso deixa de ser um paradoxo confuso e se torna uma chave mestra para a verdadeira liberdade. Liberdade da ansiedade, da perseguição incessante, da sensação de que algo está sempre faltando. Quando você para de buscar freneticamente do lado de fora validação, segurança, felicidade, até mesmo o dinheiro como única fonte de paz, você cria o espaço interior para que a infinita abundância do universo flua até você. Lembre-se sempre disto. Aquilo que você mais busca não está fundamentalmente fora de você. A fonte está dentro. Você já é inteiro. Você já é suficiente. Você já é inteligente. Você carrega dentro de si o potencial do universo. A verdadeira riqueza, o verdadeiro valor, não é algo a ser adquirido, mas sim algo a ser reconhecido internamente. Ao soltar a necessidade de controlar, de forçar, de perseguir, você se alinha com esse fluxo natural da vida. E é a partir desse alinhamento, dessa paz interior, que tudo aquilo que você verdadeiramente deseja e que está em harmonia com sua alma, incluindo a abundância material vivida com leveza, pode vir até você sem esforço, como um presente do universo. O maior investimento que você pode fazer é cultivar esse estado interior de confiança e desapego. Então, ao seguir em frente a partir desse espaço, leve esta compreensão com você. Faça dela sua prática diária. Os momentos de dúvida, de medo e de tentação ao voltar para a velha corrida da necessidade, respire fundo e lembre-se: você é inteiro e o universo não está lá fora separado. Ele pulsa dentro de você. Confie no processo. Entregue o controle, esteja presente, aceite o que haja a partir da paz. Tenha uma surpresa especial para você.